Bom, nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que trouxeram para nós. Eu vou ler então a pergunta e aí eu vou procurar então responder essa pergunta. A pergunta é a seguinte: como lidar com o passado de uma vida na prática do pecado antes da conversão? Ainda mais no caso de pessoas dos círculos sociais passados saberem e mesmo os da igreja apontando e trazendo sempre à tona esse pecado, né? Então, para a gente resumir aqui, a pergunta é, né, como é que nós lidamos, então, depois da conversão, com esse passado de uma prática pecaminosa? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito desse tema do pecado é que Cristo, quando nós confiamos nele, ele nos perdoa todos os pecados, tanto os pecados passados, presentes e os pecados que nós nem ainda cometemos, que estão no futuro. Romanos 8:1, por exemplo, vai dizer para nós que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o pecado, ele para aquele que é salvo, aquele que creu em Jesus, o pecado ele não faz mais separação entre ele e Deus. Essa é a primeira grande verdade que nós precisamos entender, que diante de Deus não há condenação se nós estamos em Cristo, ou seja, se nós realmente confiamos em Cristo. Então, os nossos pecados, eles não são mais capazes de nos separar posicionalmente de Cristo, né? Porque Cristo, quando ele morreu por nós, ele morreu por todos os nossos pecados, como eu disse, passado, presente e futuro, né? Portanto, como diz Paulo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, é claro, né, que após a conversão, a situação ela muda, né, porque nós temos a habitação do Espírito e a Bíblia é muito clara em nos afirmar que o Espírito ele produz em nossas vidas santificação. Então, agora que nós cremos em Cristo, né, a partir daquele ponto, né, nós vamos buscar nos santificar e nos afastar dessa vida que era uma vida de prática no pecado. Romanos 6:22, por exemplo, vai nos dizer o seguinte: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, uma vez que nós fomos libertos do pecado, né, de uma vida marcada pela prática do pecado, agora, no segundo momento, né, nós temos esse fruto que leva à santificação e, por fim, à vida eterna. Né? Então, é muito importante nós entendermos esse ponto, né, que a conversão ela muda esse padrão, né, de vida pecaminoso. E claro, né, a santificação é uma vida de dependência do Espírito, né, é o Espírito que vai a cada dia mais nos afastando do pecado. E aí, né, eu só queria comentar aqui a questão final aqui nessa pergunta, né, sobre pessoas dos círculos sociais passados saberem, né, dessa vida no passado de pecado e mesmo às vezes pessoas da igreja trazendo à tona esse pecado. Isso pode acontecer, né, mas num ambiente cristão não deveria acontecer isso, né, porque, como eu disse, a verdade fundamental é que, diante de Deus, né, se a pessoa creu em Cristo, ela não está mais condenada, o pecado não condena mais ela, mas isso pode acabar acontecendo. Né? Agora, o que a gente poderia dizer nesse caso? Né? Nesse caso, as pessoas elas até podem condenar, mas a verdade é que o próprio Cristo não te condena. Né? Então, se o próprio Cristo não te condena, não há razão para temer ou ficar com qualquer tipo
de culpa, né? Se você de fato confessou e teve um genuíno arrependimento na sua vida, né? Um exemplo aqui que a gente pode dar de que Cristo ele não condena, né? É o exemplo daquela mulher que foi pega em adultério, né? E foi trazida ali pelos mestres da lei, jogaram ela diante de Jesus, né? Explicaram a situação e aí, né? Jesus ele fala para eles, né? Quem de vocês aqui não tiver pecado pode tacar a primeira pedra, pode jogar a primeira pedra, e aí um a um vai se retirando, né? E o que que acontece, né? Jesus ele se volta para a mulher e pergunta para ela: mulher, onde que é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, né? E aí a mulher fala: não, ninguém me condenou. E aí o que que Jesus fala para ela? Nem eu te condeno. Mas não para por aí, né? Jesus fala assim: ó, agora você vai e não peques mais. Né? O próprio Jesus não condenou a mulher, mas desafiou a ela a um novo estilo de vida. E é isso que deve acontecer com todo aquele que crê, né? Aquele que crê, ele não é condenado, porém ele é desafiado agora a uma nova vida, né? O que Paulo vai chamar de andar em novidade de vida.